Vamos lá, 18h47, Paulo Lima, eu vou pedir para você deixar de fundo aí o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, o seu Palmeiras. Paulo Lima que é apaixonado pelo Palmeiras, a gente vai falar um pouquinho de um cara que não jogou nada. Não jogou nada, eu nem sei por que a gente vai falar dele. O tal de Ademir da Guia, você já ouviu falar, Léo Pirassol? Nossa. Ademir da Guia, o divino, jogou muita bola na verdade. Como é que foi essa entrevista com o Ademir da Guia, essa bandeira da Sociedade Esportiva Palmeiras? Por incrível que pareça, o Ademir da Guia, eu consegui o contato dele através de um jogador, eu não vou citar o nome desse jogador, que ele não aceitou a entrevista na ocasião. Ele acabou me passando alguns telefones e quando eu vi que ele me passou a ter contato do Ademir da Guia, eu falei, puxa, Ademir da Guia, esse eu quero entrevistar. Queria contar com o Ademir da Guia, aquele jeito dele calmo, né? Mas ele aceitou a entrevista, para minha surpresa, e a entrevista foi feita lá no próprio Parque Antártico. Entrevista essa vai dizer, se eu vou entrevistar o Ademir da Guia, eu quero falar tudo da carreira dele, porque vai ser a entrevista. Considero inclusive essa matéria mais importante que eu fiz para o blog. Por quê? Ademir da Guia é o maior jogador da história do Palmeiras. O maior jogador da história do Palmeiras, sem sombra de dúvidas. Mesmo tendo jogadores anteriormente bem identificados, como o caso do Berdan Catani, Valdemar Fiume, mas eu acho que o que o Ademir da Guia fez pelo Palmeiras, sua história, mais de 900 partidas pelo Palmeiras, os títulos que conquistou, tudo bem, não ganhou Libertadores, mas não era um título assim tão perseguido na época. Eu também, pela identificação, ele fazia o Palmeiras jogar ao seu jeito, sabe? Curioso do Ademir da Guia, que ele é Desculpa, ele foi campeão carioca, né, no Bangu, né? Ou não? Não chegou a ser campeão carioca, ele ganhou um título, um torneio que alguns torcedores do Bangu citam como mundial na época, mas não chegou a jogar. Filho do Domingos da Guia, enfim, uma história maravilhosa. O Ademir da Guia, ele nunca se deu bem em seleção brasileira, né? Mas em termos de Palmeiras, ele foi o maestro. Eu acho até curioso isso, porque ele é praticamente da mesma época do Rivelino. E o Rivelino no Corinthians praticamente não ganhava nada, o Ademir da Guia ganhava tudo no Palmeiras. E na seleção brasileira... Era o contrário, né? Sempre o Rivelino. Não, o Rivelino jogava bem no Corinthians, é que não ganhava título. Sim, não ganhava título. Mas o Ademir da Guia até na seleção, ele fez boas partidas também para a seleção brasileira. Mas o estilo era bem diferente, até deslocaram o Rivelino para o lado esquerdo e tal. E ele se deu bem lá, porque não tinha tanta marcação. Mas o Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, esses pessoal aí, César Maluco. O Leivinha eu cheguei a entrevistar também. Entendeu? São pessoas que marcaram muito, né? Marcaram muito no futebol. E principalmente o Rivelino. O Rivelino, para mim, foi o bambambam da história do futebol no Corinthians, né? Mas nunca ganhou o título. E não batia pênalti também, né? Exatamente, ele não gostava de bater pênalti, como o Neto, né? Anos depois. E o Ademir da Guia, ele, que você tem de histórias? Ele, o primeiro lugar que ele morou em São Paulo, curiosamente, foi no Parque São Jorge, né? Sim, porque o pai dele, Domingos da Guia, em 1944, foi contratado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. O Ademir da Guia nasceu em 42. Então, com 2 anos de idade, ele já estava vindo para São Paulo. Só que ele não tem memória do pai dele jogando. Ele nunca viu o pai dele jogar. Mas sabe tudo da história do pai dele. Inclusive, nessa entrevista, eu estou até vendo as fotos, eu tirei fotos falando do busto dele, no Parque Antártico, enfim. Tudo de bom. Muito legal, gente. Vamos acessar, quem quiser acessar aí, tem muita história para contar do Palmeiras. O Ademir da Guia também é o Palmeiras campeão de 65. Era o time, né, Léo, que batia de frente com o Santos, né? Ah, sem dúvida. Era, porque Corinthians e São Paulo era faz-me rir. Sem dúvida. Olha, na época tinha algumas equipes que um ano estava bem, outro ano não estava tão bem, mas o Palmeiras esteve muito bem com a academia, né? Academia. Então, marcou bastante na época também, porque ninguém conseguia ganhar do Palmeiras, de jeito nenhum. O Ademir da Guia, inclusive, ele jogou nas 2 academias do Palmeiras, tanto ele como o Dudu. A primeira academia dos anos 60 do Filpo Nunes e a segunda, na década de 70, já com o Oswaldo Brandão como técnico. Mas o Dudu batia muito, rapaz. O Dudu era o volante carregador ele de piano, batia né? muito. O Dudu que era de Araraquara, tio do Oberdan Júnior. E ele, o que ele é do Dorival Júnior? Tio do Dorival Júnior. Tio. Meio parecido de rosto, por exemplo. Meio parecido. Então, mas o Dudu, ele batia muito, nossa senhora. E tem o César Maluco que fazia diferença, né?
O César Maluco, até é engraçado quando eu pergunto Ele dele. teve um acidente recentemente, né? Teve um acidente. Inclusive, uma ocasião, vi ele próximo da minha casa andando com aquele andador, né? Naquela época eu não tinha o problema, eu já corria, eu vou passar tudo bem, logo ele tá aí. O César Maluco tem uma história interessantíssima, ele é pai do Jamelão. Sabe quem é o Jamelão? Sim. O Jamelão foi presidente dos Gaviões da Fiel. Ah, é? O filho dele foi presidente dos Gaviões da Fiel. O cara jogou, pois é, que coisa, né? O César Maluco passou pelo Corinthians, passou, né? Passou. Uma passagem muito rápida, não sei como assim. Não, o César Maluco chegava no domingo de manhã, eu lembro muito bem disso, né? Aquele Alexandre Santos fazia um programa no Bandeirante, e ele falava assim, hoje eu marco 2, e marcava 2. Hoje eu marco 1, e marcava um gol. Aí um dia, né, até o Geraldo Bretas, lembra o Geraldo Bretas? Né, fez uma aposta que se ele fizesse gol, ele, Mirandinha também, rapava a cabeça, uma história assim entre os jogadores aí. Mas o César Maluco, quando ele falava, hoje eu faço 2, você podia escrever que ele fazia 2 gols. Bom, eu vou pedir para o Paulo Lima tirar o hino do Palmeiras e colocar o hino do Santos Futebol Clube, que foi o hino que não tocou ainda. E eu vou perguntar para você, meu querido Maurício Sabará, como foi entrevistar esse jogador, que faz parte acho que da linha mais famosa de todos os tempos do futebol brasileiro. Mengal, Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Brincadeira, né? Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Isso até criança de 10 anos que torce pro Santos fala, né? Sim. Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu lembro que meu irmão falava isso. Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Como é que foi entrevistar o Durval? O Durval, ele... O Coutinho é bravo, viu? Coutinho é bravo, né? Coutinho é bravo. Já me falaram isso. É. O Durval, ele tinha uma pequena escolinha próximo do aeroporto, né? Na Zona Sul de São Paulo. Foi uma entrevista muito legal também. O que você tem de contar da história desse jogador pra gente? Então, o Durval, todo jogador que eu entrevisto, eu gosto sempre de fazer uma entrevista diferente ao que já passaram. Por exemplo, o Durval, ele não é paulista, ele nasceu eu acho que até nasceu em Porto Alegre, se não me engano. Sim. E ele, como ponta direita, eu quis fazer perguntas a respeito do futebol gaúcho da época, do Tesourinha, ponta direita do Inter, né? Ele respondeu muito bem para minha surpresa, né? E claro, né, naquele dia, infelizmente, o Durval não tinha tanto tempo para dar entrevista a mim, então eu tive que resumir bastante a carreira dele. Vejam só, resumir a carreira do Durval, né? Várias vezes campeão pelo Santos, né? Queria entrar em mais detalhes em cada título, mas naquele dia, infelizmente, não houve tempo para isso. Mas, o Durval, jogador assim, fez parte, como você bem disse, do maior ataque da história do futebol brasileiro, De um clube, né? De um clube, né? De um clube. Com certeza, né? Não somente Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, como também Durval, Jair, Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe, né? Que era a linha do final dos anos 50. O Durval está muito bem na entrevista, né? Contou tudo o que a gente imaginava, né? De um time vencedor, que era o Santos da época. Pois é, deixa eu agradecer aqui pro Belmir e a May, os dois participando bastante aqui. Obrigado por estar nos ouvindo, também a Maria Raquel, lá no Rio de Janeiro, torcedora do Fluminense. Muito legal, muito legal. E mais uma vez vou passar o endereço para vocês do Futebol de Todos os Tempos, do blog Futebol de Todos os Tempos, www.ftt/futebol de todos os tempos.blogspot.com. Para quem gosta de futebol e da história do futebol, é para passar a tarde inteira, é para passar a noite inteira lendo. São entrevistas muito legais. Para a gente fechar o nosso programa, falta 4 minutos para terminar o Vale Esportivo, esse Vale Esportivo especial, o último do ano, agora só em 2012, para a gente falar das coisas do São José Esporte Clube, da Copinha. Para a gente terminar esse Vale Esportivo, Maurício, eu queria que você falasse de uma entrevista que você comentou aqui comigo em off, que é uma entrevista muito especial para você, que é a entrevista com o Amilcar, que é filho do Amilcar que jogou no Corinthians na década de 10.